As cores são a resposta do cérebro à luz visível de diferentes frequências captadas pela retina. Fora dos olhos, existe apenas vibração. Dentro do cérebro, a sensação de cor, forma e profundidade. Pequenas alterações no sistema visual podem levar à percepção equivocada das cores, como ocorre no daltonismo. Embora seja um instrumento de excepcional qualidade, o olho humano tem sérias limitações se comparado ao de alguns animais. As abelhas, por exemplo, conseguem enxergar a radiação ultravioleta invisível para nós. Alguns pássaros, insetos e camarões veem cores mais exuberantes que as nossas. Os cães, por exemplo, têm uma excelente visão noturna, já que possuem 4 a 5 vezes mais bastonetes do que os humanos, embora sejam míopes. Para eles, o verde, o amarelo, laranja e vermelho não apresentam diferença alguma. Eles veem um mundo menos detalhado, porém mais brilhante. Para absorverem ao máximo a fraca luminosidade noturna, seus olhos dispõem de uma estrutura que reflete a luz de volta para a retina, como se fosse um espelho. Esta é a razão dos famosos olhos de gato. Hoje sabemos que alguns fenômenos luminosos podem ser descritos considerando-se a luz como sendo formada por raios que se propagam em linha reta, saídos de uma fonte emissora e chegando até os nossos olhos. Esta abordagem é feita pela ótica geométrica. Já a ótica física trata a luz como uma onda. Neste caso, a luz passará a exibir alguns fenômenos bem específicos, característicos das ondas, como a polarização, a interferência e a difração. A polarização está por trás dos óculos de sol e aqueles usados em cinema 3D. A interferência é responsável pelas cores que vemos em bolhas de sabão, em manchas de óleo na água e nas penas dos colibris. A difração responde pelas faixas coloridas que vemos nos CDs e DVDs. Voltemos à ótica geométrica. Vamos realizar um experimento bem simples com a luz? A lâmpada utilizada tem certo comprimento e, portanto, suas dimensões não são desprezíveis. Observe o que acontece na parede quando a mão está próxima dela e depois quando começa a se afastar. Como você explicaria o que está ocorrendo na parede? 2 regiões podem ser perfeitamente observadas na sombra. A umbra, ou sombra propriamente dita, que é a região desprovida de qualquer raio luminoso. É a escuridão total. E a penumbra, que é a região de transição entre a umbra e a região iluminada. A penumbra é a região intermediária, borrada. Como alguns raios de luz conseguem chegar à penumbra, ela não é tão escura quanto a umbra. Substitua a lâmpada pelo sol e a sua mão pela lua e você entenderá o eclipse solar. Algumas regiões do planeta ficam completamente obstruídas pela sombra da lua durante o fenômeno, enquanto outras ficam apenas parcialmente. Os eclipses lunares são mais simples e acontecem quando a lua se encontra na região de sombra da Terra. Observe que os eclipses são explicados admitindo-se apenas a propagação retilínea da luz em meios homogêneos e transparentes, como afirma a ótica geométrica. Quer ver outra consequência interessante da propagação retilínea da luz? Quando o Sol estiver se pondo no oeste, olhe para o lado contrário, o leste. Você perceberá uma região azulada, escura, no horizonte. Pouco a pouco, ela vai avançando, subindo, apagando as cores do céu até transformá-lo no escuro da noite. Este fenômeno é conhecido como o anticrepúsculo. O anticrepúsculo é simplesmente a sombra da Terra projetada na própria atmosfera. Como os eclipses, ele também decorre da propagação retilínea dos raios de luz.
Ele surge sempre antes do nascer e depois do pôr do sol. A trajetória da luz pode sofrer mudanças ao encontrar obstáculos à sua frente. Isto acontece, por exemplo, quando um espelho é colocado em seu caminho. O raio de luz se quebra em duas partes, obedecendo a uma lei muito simples. Para defini-la, observe o experimento realizado. Vamos traçar uma reta imaginária que forma um ângulo de 90 graus com a superfície onde a luz incide. Ela será chamada normal. O que acontece com o raio de luz incidente? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em todos os casos. Observe também que os raios incidente, refletido e normal à superfície estão todos em um mesmo plano. Quando tratamos de reflexões produzidas por espelhos, falamos de reflexão especular. Mas a reflexão não existe apenas nos espelhos. Ela ocorre em praticamente todos os objetos à nossa volta, como um livro, uma parede ou mesmo em um grão de areia. Graças a esse tipo de reflexão, chamada de reflexão difusa, podemos ver os objetos à nossa volta. A reflexão difusa é causada pelas irregularidades presentes na superfície dos objetos. A lei da reflexão da luz continua válida, mas as direções nas quais os feixes de luz se propagam variam conforme o ponto de incidência da luz. Aí surge uma pergunta: por que os ângulos de incidência e reflexão devem ser iguais? A resposta pode ser dada a partir de dois princípios fundamentais, de Huygens e de Fermat. Christian Huygens apresentou em 1678 uma teoria ondulatória convincente para a luz. O princípio de Huygens explica como uma onda avança em um meio. Ele estabelece que todos os pontos de uma frente de onda podem ser considerados como novas fontes de onda secundárias. Depois de um determinado tempo, a nova posição da frente de onda pode ser obtida traçando-se uma superfície tangente chamada envelope às pequenas ondas irradiadas por esses pontos. O processo se repete e a frente de onda vai avançando progressivamente. É fácil explicar a reflexão da luz através do princípio de Huygens. Observe. Outra interessante maneira de explicar a reflexão da luz é através do princípio de Fermat, segundo o qual os raios de luz seguem sempre o caminho mais econômico, de menor tempo de percurso. Para entender esse comportamento, imagine que vários raios de luz partem de um objeto localizado no ponto A. Qual deles atingirá o objeto B no menor tempo possível? A resposta é simples. Como a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, rebatemos o ponto B para baixo do espelho e identificamos esse novo ponto como B'. Observe que B e B' estão à mesma distância do espelho. Ligamos então os pontos A e B', encontrando o ponto C. Rebatemos agora o segmento C', para cima, obtendo finalmente o trajeto desejado, ACB. Se observar os ângulos de incidência e reflexão da luz, verá que eles são absolutamente iguais, como afirma a lei de Snell da reflexão.